Foi o primeiro embate com meus sogros. Seguiram-se outros, mas nunca chegaram a um desprezo tão explícito. Em seguida, se limitaram a me demonstrar por todos os meios que, se eu insistia em cuidar sobretudo de mim, deveria deixar Dedê e Elsa com eles. Naturalmente, me opus. Não houve dia em que não me enfurecesse e não decidisse levar imediatamente minhas filhas para Florença, Milão, Nápoles, para qualquer lugar, só para não deixá-las nem um minuto a mais naquela casa. Mas logo cedia, adiava a partida. Sempre ocorria algo que testemunhava contra mim. Mino, por exemplo, telefonava e eu não resistia. Corria para encontrá-lo onde ele quisesse. Além disso, também na Itália começara o pequeno sucesso do novo livro, que, embora ignorado pelos resenhistas de grandes jornais, de todo modo ia alcançando seu público. De modo que muitas vezes aliava os encontros com os leitores às escapadas com meu amante, o que alongava o tempo em que me afastava das meninas. Deixava-as com grande esforço, sentia em mim seu olhar acusador e sofria. No entanto, já no trem, enquanto estudava, enquanto me preparava para algum debate público, enquanto antecipava com a imaginação o encontro com Nino, gozava a alegria desabrida que começava a borbulhar por dentro. Logo descobri que estava me habituando a ser simultaneamente feliz e infeliz, como se esse fosse o novo inventável estatuto de minha vida. Quando voltava a Gênova, me sentia culpada. Dedê e Elsa já estavam à vontade, tinham escola, colegas de brincadeiras, tudo o que pediam, independente de mim. Mas tão logo eu partia de novo, a culpa se tornava um estorvo irritante e se atenuava. Obviamente, eu notava isso, e aquela oscilação fazia com que eu sentisse mesquinha. Era humilhante ter que admitir que uma discreta notoriedade e o amor por Nino conseguissem obscurecer Dedê e Elsa. Mas era assim. O eco da frase de Lila, pense no mal que você está fazendo às suas filhas, tornou-se justamente naquele período uma espécie de epígrafe permanente que introduzia a infelicidade. Eu viajava, mudava várias vezes de cama, frequentemente não conseguia dormir. Voltavam à memória as maldições de minha mãe, que se misturavam às palavras de Lila. Ela e minha amiga, que, no entanto, para mim, tinham sido desde sempre uma avesso da outra, naquelas noites acabaram muitas vezes por coincidir. Sentia ambas hostis, estranhas à minha vida nova, e de um lado isso me parecia a prova de que eu finalmente me tornara uma pessoa autônoma. De outro, fazia com que me sentisse sozinha, à mercê de minhas dificuldades. Tentei reatar as relações com minha cunhada. Ela, como sempre, se mostrou bastante disponível. Organizou um encontro em homenagem a meu livro numa livraria de Milão. Compareceram sobretudo mulheres, e ora fui muito criticada, ora muito elogiada por grupos opostos. De início me assustei, mas Maria Rosa interveio com autoridade, e eu descobri em mim uma insuspeitada capacidade de manter o equilíbrio entre o consenso e dissenso, adotando um papel de mediadora. Sabia dizer de modo conveniente: não era exatamente isso que eu queria dizer. No final, fui aplaudida por todas, especialmente por ela. Depois jantei e dormi em sua casa. Lá encontrei Franco e também Silvia com o filho, Mirko. Durante todo o tempo fiquei espiando o menino. Calculei que devia ter 8 anos e notei todas as semelhanças físicas e até de caráter que certamente tinha com Nino. Não tinha dito a ele que sabia daquele menino e decidi que nunca tocaria no assunto. Mas por toda a noite conversei o tempo todo com ele, lhe fiz carinhos, brinquei, o pus nos joelhos. Em que desordem vivíamos! Quantos fragmentos de nós iam sendo lançados como se viver fosse explodir em estilhaços. Em Milão, sim, havia esse menino. Em Gênova, minhas filhas. Em Nápoles, Albertinho. Não resisti. Cheguei a falar daquela dispersão com Sílvia, com Maria Rosa, com Franco, adotando a postura da pensadora desencantada. Na realidade, esperava que fosse meu ex-namorado, como sempre, que se apropriasse do discurso e dispusesse tudo segundo sua habilíssima dialética, organizando o presente, antecipando o futuro e nos tranquilizando. Mas ele foi a verdadeira surpresa da noite. Falou sobre fim iminente de uma época que havia sido objetivamente, usou o advérbio com sarcasmo, revolucionária, mas que agora, disse, declinando, levava consigo todas as categorias que tinham servido de bússola. Não me parece, objetei, mas só para provocá-lo.
Na Itália, a situação é muito animada e combativa. Não lhe parece porque você está contente de si. Ao contrário, estou deprimida. Deprimidos não escrevem livros. Quem os escreve são pessoas contentes, que viajam, são apaixonadas e falam com a convicção de que as palavras, de um modo ou de outro, sempre seguem a direção justa. E não é assim? Não. As palavras raramente seguem a direção justa e somente por um tempo brevíssimo. Quanto ao resto, servem apenas para falar a esmo, como agora, ou para fingir que está tudo sob controle. Fingir? Você que sempre manteve tudo sob controle, era um fingidor? Por que não? Fingir um pouco é fisiológico. Nós que queríamos fazer a revolução éramos aqueles que, mesmo no meio do caos, inventavam sempre uma ordem e faziam de conta saber exatamente como as coisas estavam indo. Está se denunciando? Claro, boa gramática, boa sintaxe, uma explicação pronta para tudo. Nenhuma chaga que contamine, nenhuma ferida que não tenha seus pontos de sutura, nenhum quarto escuro que lhes dê medo. Só que a certa altura, o truque não funciona mais. Ou seja, blá blá blá, Helena. O significado está abandonando as palavras. E não parou por ali. Ironizou longamente suas próprias frases, zombando de si e de mim. Depois falou: Quanta bobagem estou dizendo! E passou o resto do tempo ouvindo nós três. Fiquei espantada ao constatar que, se em Silvia os terríveis sinais da violência sofrida pareciam de todo apagados, nele, o espancamento a que fora submetido anos antes havia lentamente exposto outro corpo e outro espírito. Levantou-se várias vezes para ir ao banheiro, mancava, mesmo que de modo discreto. A órbita avermelhada e mal preenchida pelo olho falso se mostrava mais combativa que o outro olho, o qual, embora estivesse vivo, parecia opaco pela depressão. Mas, acima de tudo, tinham desaparecido tanto o franco agradavelmente energético de antigamente, quanto o homem sombrio da convalescência. Pareceu-me uma pessoa suavemente melancólica, capaz de ter um cinismo afetuoso. Se Silvia gastou algumas palavras para que eu fosse buscar minhas filhas, se Maria Rosa disse que enquanto eu não tivesse uma situação estável, Dedê e Elsa estariam bem com os avós, Franco se abandonou ao elogio de minhas capacidades, definidas ironicamente como masculinas, e insistiu para que eu continuasse a afiná-las, sem me perder com obrigações de mulher. Quando me retirei em meu quarto, tive dificuldade de dormir. Qual era o mal de minhas filhas? Qual era o bem? E o meu mal, o meu bem, consistiam em quê? Coincidiam ou divergiam de seu mal e de seu bem? Naquela noite, Nino acabou no fundo e Lila reemergiu. Somente Lila, sem o apoio de minha mãe. Senti a necessidade de brigar com ela, de gritar. Não me critique apenas, assuma a responsabilidade de me sugerir o que devo fazer. Por fim, adormeci. No dia seguinte, voltei para Gênova e disse de supetão a Dedê e Elsa, na presença de seus sogros: Meninas, nesse período tenho muito trabalho. Daqui a pouco dias preciso viajar de novo. E depois de novo e de novo. Vocês querem vir comigo ou querem ficar com seus avós? Até hoje, enquanto escrevo, me envergonho daquela pergunta. Primeiro Dedê e logo em seguida Elsa responderam: com os avós, mas quando você puder, volte e nos traga uns presentes. Foram necessárias mais de 2 anos cheios de alegrias, tormentos, surpresas ruins e pensamentos aflitivos para que eu conseguisse pôr um pouco de ordem em minha vida. Nesse meio tempo, mesmo vivendo dolorosas agruras privadas, publicamente continuei tendo êxito. Há menos de 100 páginas que eu escrevera sobretudo para impressionar Nino foram logo traduzidas para alemão e inglês. Tanto na França quanto na Itália, meu livro de 10 anos atrás tornou a circular e voltei a escrever em jornais e revistas. Meu nome e até minha figura física reconquistaram pouco a pouco uma pequena notoriedade. Os dias se tornaram mais uma vez agitados, como já havia acontecido no ano passado. Atraía curiosidades e às vezes até o apreço de pessoas muito presentes na cena pública da época. Mas o que me ajudou a me sentir mais segura de mim foi uma fofoca da diretora de Milão, que trabalhava na editora, que desde o início tivera simpatia por mim.
Uma noite em que fui jantar com ele para falarmos de meu futuro editorial, mas também, devo dizer, para lhe propor uma coletânea de ensaios de Nino, revelou-me que nas vésperas do Natal passado, Adele tinha pressionado para que a publicação de meu livrinho fosse suspensa. Os Airota, disse brincando, estão acostumados a tramar no café da manhã para impor um subsecretário e no jantar para depor um ministro, mas com seu livro não conseguiram. A edição já estava pronta e o mandamos para a gráfica. A causa do escasso número de resenhas na imprensa italiana, segundo ele, também era minha sogra. Consequentemente, se mesmo assim o livro teve êxito, o mérito com certeza não devia ser atribuído a uma gentil reconsideração da doutora Airota, mas à força de minha escrita. Assim, fiquei sabendo que dessa vez eu não devia nada a Adele, coisa que, ao contrário, ela continuou me afirmando todas as vezes que fui a Gênova. Isso me deu confiança, me deixou orgulhosa e acabei me convencendo de que o tempo de minha dependência havia terminado. Lila nem se deu conta. No fundo do bairro, daquela área que agora me parecia do tamanho de uma cusparada, continuou me considerando uma apêndice seu. Obteve de Pietro o número de Gênova e passou a telefonar sem se preocupar em aborrecer meus sogros. Às vezes em que conseguia me encontrar, fingia não parecer nem perceber meu laconismo e falava pelas duas, sem parar um segundo. Falava de Enzo, falava do trabalho, do filho que ia bem na escola, de Carmen, de Antônio. Quando, no entanto, não me encontrava, seguia telefonando e o fazia com perseverança neurótica, dando motivos para Adele, que anotava em um caderno as ligações para mim, assinalando, sei lá, mês tal de tal e tal e tal. Sarratori, 3 ligações. Cerulo, 9 ligações. Se queixar do aborrecimento que eu lhe dava. Tentei convencer Lila de que, se lhe diziam que eu não estava, era inútil insistir. A casa de Gênova não era minha, aquilo me deixava constrangida. Não adiantou nada. Chegou a ligar até para Nino. Difícil dizer como as coisas de fato tinham ocorrido. Ele estava embaraçado, minimizava, temia dizer algo que me irritasse. No primeiro momento, me disse que Lila tinha ligado várias vezes para a casa de Eleonora, deixando-a furiosa. Depois tive a impressão de entender que ela o procurava diretamente no apartamento da Via Duomo. Por fim, que ele mesmo tivesse se apressado em procurá-lo, para evitar que continuasse telefonando para a esposa. Seja lá como as coisas tenham se dado, o fato é que Lila o havia forçado a encontrá-la, mas não sozinha. Nino fez questão de esclarecer que ela fora com companhia de Carmen, já que era Carmen, sobretudo Carmen, quem precisava urgentemente entrar em contato comigo. Fiquei ouvindo o relato do encontro sem experimentar emoções. De início, Lila quis saber tintim por tintim como eu me comportava em público quando falava de meus livros, que roupas eu vestia, como me penteava e maquiava, se era tímida, se era divertida, se lia, se improvisava. Quanto ao resto, se manteve calada, dando espaço a Carmen. Assim veio à tona que toda aquela ânsia de falar comigo tinha a ver com Pasquale. Por meio de seus canais, Carmen tinha sabido que Nádia Galliani se refugiara no exterior e, portanto, queria de novo me pedir o favor de contatar minha professora de liceu para saber dela se Pasquale também estava a salvo. Carmen exclamara 2 vezes: Não quero que os filhos dos ricos se safem e aqueles como meu irmão não. Depois recomendou a ele que me alertasse, como se ela mesma considerasse sua preocupação com Pasquale um crime passível de pena e, portanto, uma culpa que podia envolver até a mim, que se eu quisesse ajudá-la, não devia usar o telefone nem para contatar a professora, nem para ligar para ela. Nino concluiu: tanto Carmen quanto Lina são muito imprudentes, melhor deixá-las para lá. Podem metê-las em ar puro. Pensei em até alguns meses atrás um encontro entre Nino e Lila, ainda que na presença de Carmen, me deixara alarmada. Agora, porém, estava descobrindo com alívio que aquilo me deixava indiferente. Indevidamente, eu já estava tão segura do amor de Nino que, mesmo sem poder excluir que ela quisesse tirá-lo de mim, me parecia impossível que conseguisse. Fiz um carinho em seu rosto e lhe disse: Não se meta você em apuros. Olhe lá. Como é que você nunca tem um momento livre e dessa vez encontrou tempo para isso?
Naquele período, pela primeira vez, me espantou a rigidez do perímetro que Lila demarcara para si. Importava-se cada vez menos com o que acontecia fora do bairro. Caso se entusiasmasse por algo que tivesse uma dimensão não apenas local, isso só ocorria porque duzia respeito a pessoas que conhecia desde a infância. Até mesmo o seu trabalho, pelo que pude saber, interessava-lhe apenas dentro de um raio muito restrito. Sobre Enzo, sabia-se que de vez em quando tivera de transferir-se por breves períodos a Milão, a Turim. Lila não, jamais se movera de lá, e aquela sua clausura só começou a me chamar a atenção de verdade quando experimentei cada vez mais o prazer de viajar. Na época, aproveitava toda ocasião possível para sair da Itália, especialmente se era possível viajar acompanhada de Nino. Por exemplo, quando a pequena editora alemã me publicara meu livrinho, organizou um circuito de divulgação pela Alemanha Ocidental e pela Áustria. Ele deixou todos os seus compromissos e me serviu de motorista, alegre e sorridente. Viajamos para cima e para baixo por uns 15 dias, deslizando de paisagem em paisagem, como pinturas de cores deslumbrantes. Cada montanha, lago, cidade ou monumento entrava em nossa vida de casal apenas para se tornar parte do prazer de estar ali, naquele momento, e sempre nos parecia um tributo bem apropriado à nossa felicidade. Até quando a realidade áspera nos alcançava e assustava porque coincidia com as palavras mais tétricas que eu pronunciava noite após noite para um público muito radical, depois contávamos um ao outro o assombro como uma agradável aventura. Certa noite estávamos no carro voltando para o hotel quando a polícia nos parou. A língua alemã no escuro na boca de homens fardados e com armas em punho soou tanto o meu ouvido quanto ao de Nino de maneira sinistra. Os policiais nos fizeram sair de nosso carro aos empurrões, nos separaram. Eu acabei em um veículo gritando, Nino em outro. Reencontramo-nos numa saleta, primeiro abandonados a nós mesmos, depois brutalmente inquiridos. Documentos, motivo de nossa permanência, trabalho. Na parede havia uma fileira de fotos, rostos sombrios, na maioria homens barbudos, algumas mulheres de cabelo curto. Surpreendi-me procurando ansiosamente os rostos de Pascoal e de Nádia. Não os encontrei. Fomos liberados ao amanhecer. Nos reconduziram ao local onde haviam nos obrigado a abandonar nosso carro. Ninguém se desculpou conosco. Tínhamos placa italiana, éramos italianos. Tratava-se de um controle obrigatório. Fiquei surpresa com meu instinto de buscar na Alemanha, entre as fotos de identificação de criminosos de meio mundo, a imagem da mesma pessoa que naquele instante estava no pensamento de Lila. Naquela noite, Pasquale Peluso me pareceu uma espécie de sonda lançada de dentro do espaço exíguo em que ela se retraíra para, em meu espaço muito mais amplo, me lembrar de sua presença no turbilhão dos acontecimentos plenatários. Por alguns segundos, o irmão de Carmen se tornou o ponto de contato entre o mundo dela, cada vez melhor e menor, e meu mundo, cada dia mais vasto. Nas noites em que falava de meu livro, em cidadezinhas estrangeiras sobre as quais não sabia nada, ao final choviam perguntas sobre a dureza do clima político, e eu me safava com frases genéricas que fundamentalmente giravam em torno do verbo reprimir. Como narradora, sentia necessidade de ser enigmática. Nenhum espaço é poupado, dizia. Um rolo compressor está passando em um território a outro, do Ocidente ao Oriente, para repor todo o planeta em ordem, os trabalhadores trabalhando, os desempregados definhando, os famintos apodrecendo, os intelectuais falando a esmo, os negros servindo de negros, as mulheres servindo de mulheres, mas às vezes sentia necessidade de dizer algo de mais verdadeiro, de mais sincero, de meu, e contava as vicissitudes de Pasquale em todas as suas trágicas etapas, desde a infância até a opção pela clandestinidade. Eu não conseguia fazer discursos mais concretos, o léxico era o mesmo de que me apropriava 10 anos antes, e eu só sentia aquelas palavras plenas se significando quando se aproximava de certos acontecimentos do bairro. Quanto ao resto, era apenas material já testado e de efeito seguro. Só que, se nos tempos do primeiro livro eu acabara mais cedo ou mais tarde apelando à revolução como algo que parecia estar sem sentimento comum, agora procurava evitar essa palavra. Nino começava a achá-la ingênua e eu estava aprendendo com ele a complexidade da política e a ser mais cautelosa.
Preferia recorrer à forma é justo rebelar-se e, logo em seguida, acrescentava que era preciso ampliar o consenso, que o Estado duraria mais do que havíamos imaginado, que era urgente aprender a governar. Nem sempre saía daquelas noites satisfeita comigo. Em alguns casos, tive a impressão de baixar tom só para contentar Nino, que se sentava para me ouvir em saletas esfumaçadas, entre belas estrangeiras de minha idade ou mais jovens que eu. Frequentemente eu não resistia e me excedia, seguindo minha velha e obscura pulsão que no passado me impelira a brigar com Pietro. Acontecia sobretudo quando me deparava com um público de mulheres que tinham lido meu livro e esperavam frases cortantes. Cuidado para não nos transformarmos em policiais de nós mesmas, eu dizia. A luta é de morte e só vai terminar quando vencermos. Depois Nino zombava de mim, dizia que eu sempre exagerava e ríamos juntos. Certas noites eu me aninhava ao lado dele e tentava entender a mim mesma. Confessava gostar das palavras subversivas, aquelas que denunciavam os compromissos dos partidos e as violências do Estado. A política, dizia, a política como você pensa, como certamente é, me aborrece. Pode ficar com ela. Não fui feita para esse tipo de responsabilidade. Mas depois revia minhas posições e acrescentava que não me sentia adequada nem mesmo para a responsabilidade a que vi forçada no passado, arrastando comigo minhas meninas. Os gritos ameaçadores das passeatas me assustavam, e o mesmo efeito me faziam as minorias agressivas, os grupos armados, os mortos nas ruas, o ódio revolucionário contra qualquer coisa. Preciso falar em público, admitia, mas não sei de fato o que sou, não sei até que ponto penso seriamente o que digo. Agora, com Nino, tinha a impressão de poder pôr em palavras os sentimentos mais secretos, até aquilo que eu calava em mim mesma, até as incoerências, as viselas. Ele era tão seguro de si, sólido, tinha opiniões detalhadas a respeito de tudo. Eu me sentia como se tivesse colocado sobre a rebeldia caótica da infância etiquetas lustrosas com frases sob medida para fazer bonito. Na vez em que fomos a um congresso em Bolonha, fazíamos parte de um êxodo aguerrido rumo à cidade da vida livre. Topamos com sucessivas blitz policiais e fomos parados 5 vezes. Armas em punho, fora do carro, documentos todos contra o muro. Na época, me assustei mais que na Alemanha. Era a minha terra, a minha língua. Fiquei nervosa. Queria manter silêncio, obedecer, e, no entanto, comecei a gritar. Despejei insultos nos policiais pelo modo como me empurravam, sem nenhuma educação. Espanto a raiva e misturavam, e com frequência eu me conseguia controlar nenhum dos dois. Janino permaneceu calmo, brincou com os policiais, os amansou, me acalmou. Para ele, só nós dois contávamos. Lembre-se de que estávamos aqui, agora, junto. O resto é cenário e vai mudar. Naqueles anos, estávamos sempre lá e cá. Queríamos estar presentes, observar, estudar, entender, raciocinar, testemunhar e, acima de tudo, nos amar. As sirenes incessantes da polícia, os postos de bloqueio, o ronco das pás dos helicópteros, os mortos assassinados, eram lousas sobre as quais analisávamos o tempo de nossa relação, as semanas, os meses, o primeiro ano e depois 1 ano e meio, sempre a partir da noite em que eu, na casa de Florença, fui até o quarto de Nino. Foi então, nos dizíamos, que nossa vida verdadeira teve início. E o que chamávamos de vida verdadeira era aquela impressão de fulgor milagroso que não nos abandonava nem quando se ensinavam os horrores de cada dia. Estávamos em Roma nos dias em que se sucederam ao sequestro de Aldo Moro. Eu tinha ido ver Nino, que apresentaria o estudo de um colega napolitano sobre política do Mozzogiorno e geografia. Quase não se falou do livro e muito se discutiu sobre o presidente da democracia cristã. Uma parte do público se insurgiu e me deu medo quando Nino disse que quem jogou lama no Estado e mostrou sua pior face, quem criou as condições para o nascimento das Brigadas Vermelhas foi justamente Moro, ao ocultar verdades incômodas sobre seu partido de corruptos, e, mais que isso, ao identificá-lo com o próprio Estado para subtraí-lo a qualquer acusação e a qualquer punição.
Nem mesmo quando concluiu dizendo que defender as instituições significava não ocultar seus malfeitos, mas torná-los transparentes, sem omissões, eficientes, capazes de justiça em cada órgão seu. Nem assim os ânimos se acalmaram e as ofensas voaram. Vi Nino ficar cada vez mais pálido e o arrastei da linha assim que possível. Refugiamo-nos em nós como nunca couraça cintilante. Os tempos tinham aquele andamento. Numa noite a coisa também virou contra mim em Ferrara. O cadáver de Moro tinha sido encontrado havia pouco mais de um mês, quando me escapou chamar seus sequestradores de assassinos. Era sempre difícil lidar com as palavras. Meu público exigia que eu soubesse calibrá-las segundo os uros correntes na extrema esquerda. E eu estava atentíssima, mas muitas vezes acabava me excedendo e então pronunciava frases sem barreiras. Os assassinos não soou bem em nenhum dos presentes. Assassinos são os fascistas. E eu fui atacada, criticada, denegrida. Emudeci. Como eu sofria nos casos em que de repente perdia o consenso, deixava de ter confiança em mim, me sentia puxada para o fundo até minhas origens, me sentia politicamente incapaz, me sentia uma mulher que deveria ficar de boca fechada e, durante um tempo, evitava qualquer ocasião de confronto público. Quando se mata alguém, não se é um assassino? A noite terminou mal. Nino esteve a ponto de agalfinhar-se com o sujeito que estava no fundo da sala. Mas mesmo naquele caso, o importante foi voltarmos à nossa intimidade. Era assim. Se estávamos juntos, não havia crítica que de fato nos atingisse. Aliás, nos tornávamos arrogantes, e nada mais tinha sentido, exceto nossas opiniões. Saíamos correndo para jantar, para a boa comida, o vinho, o sexo. Queríamos apenas nos agarrar e apertar. O primeiro banho de água fria veio no final de 78, naturalmente por obra de Lila. Foi o ponto culminante de uma série de acontecimentos desagradáveis que começaram em meados de outubro, quando Pietro, voltando da universidade, foi agredido por dois rapazes, comunistas fascistas, já não se sabia, de rosto descoberto e armados de porretes. Corri ao hospital convencida de que o encontraria mais deprimido que nunca. Em vez disso, apesar da cabeça enfaixada e de um olho roxo, ele estava alegre. Recebeu-me com um ar reconciliado, depois se esqueceu de mim e conversou o resto do tempo com alguns alunos, entre os quais se destacava uma jovem muito graciosa. Quando a maioria deles foi embora, ela se sentou ao seu lado, na beira da cama, e lhe deu a mão. Vestia uma camiseta branca de gola alta e uma minissaia azul, com os cabelos castanhos até as costas. Fui gentil, fiz perguntas sobre seus estudos. Respondeu que lhe faltavam 2 últimos exames para se formar, mas já estava trabalhando na tese sobre Catulo. Ela é excelente e elogiou Pietro. Chamava-se Doriana, e enquanto estive no ambulatório, só soltou a mão dele para arrumar os travesseiros. À noite, no apartamento de Florença, minha sogra apareceu com Dedê e Elsa. Comentei sobre a garota, ela sorriu satisfeita, já estava a par do relacionamento do filho, e disse: Você o deixou, esperava o quê? No dia seguinte, fomos todas juntas ao hospital. Dedê e Elsa foram algo muito seduzidas por Doriana, por seus colares e pulseiras. Deram pouquíssima importância, seja ao pai, seja a mim, e passaram quase todo o tempo no pátio, brincando com ela e a avó. Começou uma nova fase, disse a mim mesma, e cautelosamente sondei o terreno com Pietro. Já antes do atentado, ele havia espaçado muitas e muitas visitas às filhas, e agora eu entendi o porquê. Indaguei-o sobre a garota. Falou dela e seu modo numa devoção. Perguntei: Ela vai morar com você? Disse que era muito cedo, não sabia, mas sim, talvez sim. Precisamos discutir sobre as meninas, me antecipei. Ele concordou. Assim que pude, tratei daquela nova situação com Adele. Ela deve ter achado que eu quisesse me lamentar, mas lhe expliquei que o fato não me incomodava, que seu problema eram as meninas. Ou seja, perguntou alarmada. Até agora as deixei com você por necessidade e porque pensei que Pietro precisasse se reorganizar. Mas agora ele já agitou a vida, as coisas mudaram de figura. Também tenho direito a um pouco de estabilidade. E então? Vou alugar uma casa em Nápoles e me mudar para lá com minhas filhas. Tivemos uma discussão muito violenta. Ela era muito ligada às meninas e não confiava em deixá-las comigo.
Acusou-me de ser muito centrada em mim para cuidar delas como se devia. Insinuou que por um estranho em casa, referindo-se a Nino, quando se tem duas filhas mulheres, era uma imprudência muito grave. Por fim, jurou que jamais permitiria que suas netas crescessem numa cidade bagunçada como Nápoles. Trocamos as piores ofensas. Ela tirou da cartola minha mãe. O filho deve ter lhe contado o feio episódio em Florença. Quando você precisar viajar, vai deixá-las com quem? Com ela? Vou deixá-las com quem quiser. Não quero que Dedê e Elsa entrem em contato com pessoas descontroladas. E respondi: em todos esses anos, acreditei que você fosse a figura materna que sempre me faltou. Me enganei. Minha mãe é melhor que você. Em seguida, tornei a apresentar a questão a Pietro, e ficou evidente que, apesar das muitas resistências, ele estava disposto a qualquer acordo que lhe permitisse passar o maior tempo possível com Doriana. Naquela altura, fui a Nápoles conversar com Nino. Não queria reduzir um momento tão delicado a um telefonema. Hospedou-me no apartamento da Via Duomo, como já acontecia com frequência. Eu sabia que ele continuava morando ali, era sua casa, e embora eu sempre tivesse uma impressão de precariedade e ficasse irritada com os lençóis muito usados, estava feliz de encontrá-lo e ia para lá de bom grado. Quando lhe anunciei que me sentia pronta para me mudar para Nápoles com minhas filhas, teve uma verdadeira explosão de alegria. Fizemos a maior festa e ele se apressou em encontrar o mais rapidamente possível um apartamento para nós, fazendo questão de encarregar-se de todos os aborrecimentos inevitáveis. Me senti aliviada. Depois de tanto correr e viajar e sofrer e gozar, já era tempo de nos acertarmos. Agora eu tinha um pouco de dinheiro, receberia mais algum de Pietro para o sustento das meninas e estava prestes a assinar um contrato vantajoso para um novo livro. Além disso, me sentia finalmente adulta, com prestígio crescente, numa condição em que regressar a Nápoles podia ser uma aposta excitante e muito frutífera para meu trabalho. Mas, acima de tudo, desejava viver com Nino. Como era bom passear com ele, encontrar seus amigos, discutir até altas horas. Queria alugar uma casa muito luminosa, de onde se avistasse o mar. Minhas filhas não deviam sentir falta dos confortos de Gênova. Evitei ligar para Lila e anunciar minha decisão. Dava por certo que se intrometeria à força em minhas coisas, e eu não queria isso. Em vez disso, telefonei para Carmen, com quem eu tinha estabelecido um bom relacionamento no último ano. Só para agradá-la, tinha ido encontrar o irmão de Nádia, Armando, que agora acabei descobrindo, além de médico, era um expoente de peso da democracia proletária. Me tratou com grande respeito, elogiou meu último livro, me exortou a vir discuti-lo em algum local da cidade, me arrastou a uma rádio muito seguida, que ele mesmo fundara, e ali, na mais miserável desordem, fez uma entrevista comigo. Porém, foi evasivo quanto ao ironicamente definiu como minha curiosidade constante em relação à sua irmã. Disse que Nádia estava bem, que partira numa longa viagem com a mãe, e só. Não sabia nada a respeito de Pasquale e nem se interessava em ter notícias suas. Homens como ele, enfatizou, foram a ruína de um período político formidável. Obviamente, relatei a Carmen uma síntese edulcorada daquele encontro, mas ela ficou desgostosa mesmo assim. Um desgosto contido que por fim me levou a encontrá-la de tanto em tanto quando eu ia a Nápoles. Sentia nela uma angústia que eu compreendia. Pasquale era nosso Pasquale. Ambas gostávamos dele, não importava o que ele tivesse feito ou viesse a fazer. Dele agora me restava uma lembrança fragmentária, vaga. A vez em que estivemos juntos na biblioteca do bairro, a vez da pancadaria da Piazza de Martiri, e em vez que me buscou de carro para irmos encontrar Lila, a vez em que apareceu em minha casa de Florença com Nádia. Já de Carmen, eu tinha uma impressão mais compacta. Seu sofrimento de menina tinha bem em mente o dia em que prenderam seu pai, se juntar à dor pelo irmão, à constância com que tentava acompanhar seu destino. Se antes havia sido apenas a amiga de infância que acabara sendo vendedora na charcutaria nova dos Carraque, graças a Lila, agora era uma pessoa que eu visitava com prazer e de quem eu gostava. Marcamos um encontro no bar da Viana do Omo. O local era escuro, nos sentamos ao lado da porta que dava para a rua. Informei-a minuciosamente sobre meus projetos, sabia que ela os contaria a Lila e pensava, é justo que seja assim.
Vestida de preto e com o rosto sombrio, Carmen ouviu com muita atenção e sem me interromper. Me senti frívola com minha roupa elegante, as conversas sobre Nino e a vontade de morar com uma bela casa. A certa altura, ela olhou o relógio e me anunciou: Lina está para chegar. Fiquei nervosa, tinha um encontro com ela, não com Lila. Olhei também o relógio e disse: preciso ir. Espere, só mais 5 minutos, ela já estará aqui. Desandou a falar de nossa amiga com afeto e com gratidão. Lila se preocupava com os amigos. Lila cuidava de todos, dos pais, do irmão, até de Stefano. Tinha ajudado Antônio a achar uma casa e se tornara muito amiga da alemã com quem se casara. Estava pensando em abrir sua própria empresa de computadores. Lila era sincera, rica, generosa. Se visse alguém em dificuldade, logo abria a bolsa. Lila estava pronta a ajudar Pasquale de qualquer maneira. Ah, Helena, disse, que sorte vocês tiveram de ser tão entrosadas desde pequenas, quanta invejas eu senti de vocês. E tive a impressão de ouvir em sua voz, de reconhecerem o movimento da mão nos tons os gestos de nossa amiga. Tornei a pensar em Afonso, me lembrei de quando me impressionou que ele, homem, se parecesse tanto com Lila, até nos traços. O bairro estava tomando suas feições, estava encontrando um rumo. Estou indo, falei. Espere mais um pouco. Lila precisa lhe contar uma coisa importante. Diga você mesma. Não, é ela quem quer dizer. Esperei, cada vez mais irritada. Finalmente, Lila chegou. Dessa vez, tinha se cuidado bem mais do que quando a encontrei na Piazza Amadeu. E tive de reconhecer que, quando queria, ainda sabia se mostrar muito bonita. Exclamou. Então você resolveu, vai voltar para Nápoles. Sim. E contou a Carmen, mas não a mim? Eu lhe diria de todo o tempo. Seus pais já sabem? Não. E Elisa? Também não. Sua mãe não está bem. O que ela tem? Tosse, mas não quer ir ao médico. Me mexi na cadeira e tornei a olhar o relógio. Carmen disse que você precisa me contar uma coisa importante. Não é coisa boa. Vamos ouvir. Pedi a Antônio que seguisse Nino. Estremeci. Seguisse em que sentido? Ver o que ele anda fazendo. E por quê? Fiz para o seu bem. Quanto a isso, penso eu. Lila lançou um olhar a Carmen, como para ter seu apoio, e então voltou a mim. Se você prefere assim, não digo nada. Não quero que você se ofenda de novo. Não me ofendo, mas seja rápida. Cravou os olhos nos meus e me revelou com frases secas em italiano que Nino nunca havia deixado a esposa, que continuava vivendo com ela e com o filho, que como prêmio tinha sido colocado na direção, justo naqueles dias, de um importante instituto de pesquisa financiado pelo Banco do Sogro. E concluiu séria. Você sabia disso? Balancei a cabeça. Não. Se não acredita, vamos até ele e você vai ver que posso repetir diante dele tudo o que eu disse, palavra por palavra, exatamente como estou contando agora a você. Sacudi uma mão como para lhe dizer que não era necessário. Acredito em você, falei, mas para evitar seus olhos, mirei além da porta, na rua. Nesse meio tempo, me chegou de muito longe a voz de Carmen que dizia: se vocês forem ver Nino, quero ir também. Nós três podemos enquadrá-lo de jeito. Cortamos a corda dele. Senti que ela se tocava levemente no braço para chamar minha atenção. Quando pequenas, líamos fotonovelas nos jardinzinhos ao lado da igreja e sentíamos o mesmo impulso de ajudar a heroína quando estava em apuros. Agora, ela com certeza sentia no peito o mesmo sentimento de solidariedade de então, mas com a seriedade de hoje, e era um sentimento autêntico, induzido por um erro não mais inventado, mas verdadeiro. Jalila sempre desprezava aquelas nossas leituras, e naquele momento estava sentada em minha frente certamente com outras motivações. Imaginei que se sentisse satisfeita, como também deve ter se sentido Antônio ao descobrir a falsidade de Nino. Vi que ela e Carmen trocaram um olhar, uma espécie de tácita consulta, como para tomar uma decisão. Foram instantes demorados. Não, li nos lábios de Carmen, e foi um sopro acompanhado de um perceptível sinal negativo de cabeça. Não, o quê? Lila voltou a me fixar de boca entreaberta, estava atribuindo a si, como de costume, a tarefa de enterrar uma agulha em meu coração, não para que ele parasse, mas para que batesse mais forte. Tinha os olhos apertados,
a grande testa franzida. Esperava minha reação. Queria que eu gritasse, que eu chorasse, que me entregasse a ela. Falei baixinho. Agora preciso ir. Excluí Lila de tudo o que se seguiu. Eu estava ferida, e não porque ela me revelara que Nino, durante mais de 2 anos, me contava mentiras sobre o estado de seu casamento, mas porque conseguira me demonstrar o que de fato me dissera desde o primeiro momento, que minha escolha era equivocada, que eu era uma estúpida. Poucas horas depois encontrei Nino, mas fiz de conta que nada acontecera. Limitei-me apenas a evitar seus abraços. Estava tomada pelo rancor. Fiquei toda a noite de olhos abertos. O desejo de me agarrar àquele corpo comprido de homem se destragara. No dia seguinte, ele quis me levar para ver um apartamento na Via Tasso e aceitei que me dissesse: Se você gostar, não se preocupe com o aluguel, eu cuido disso. Estou para assumir um cargo que vai resolver os nossos problemas financeiros. Somente à noite não aguentei mais e explodi. Estávamos na casa da Via Duomo. O amigo dele, como sempre, não estava. Falei: Amanhã quero encontrar Eleonora. Ele me olhou perplexo. Por quê? Preciso falar com ela. Quero saber o que ela sabe de nós. Quando você saiu de casa, desde quando não dormem mais juntos? Quero saber se vocês pediram a separação legal. Quero que me diga se o pai e a mãe dela sabem que o casamento de vocês terminou. Ele permaneceu calmo. Pergunte a mim. Se algo não estiver claro, eu lhe explico. Não, eu só confio nela. Você é um mentiroso. Nessa altura, comecei a gritar e passei a usar o dialeto. Ele cedeu imediatamente, admitiu tudo. Eu não tinha dúvida de que Lila me dissera a verdade. Esmurrei-o punhos fechados no peito, e enquanto o fazia, me senti como se houvesse um eu deslocado de mim, que queria machucá-lo ainda mais, que queria esbofeteá-lo, cuspir-lhe na cara, como eu tinha visto em uma criança nas brigas do bairro, chamá-lo de homem de merda, arranhá-lo, arrancar-lhe os olhos. Me surpreendi, me assustei. Ainda sou eu esta outra tão furiosa? Eu, aqui em Nápoles, nesta casa imunda, eu que se pudesse mataria esse homem, enfiaria com todas as minhas forças uma faca em seu coração? Devo deter esta sombra, minha mãe, todas as nossas antepassadas. Eu devo soltá-lo? Berrava ou golpeava. E ele, a princípio, aparou os golpes fingindo que se divertia. Depois, de repente, ficou turvo, caiu sentado numa poltrona, não se defendeu mais. Desacelerei, meu coração estava para explodir. E ele murmurou: Sente-se. E eu disse: Não. Pelo menos me dê a possibilidade de me explicar. Afundei numa poltrona o mais longe possível e o deixei falar. Você sabe muito bem, começou com voz embargada, que antes de Montpellier eu tinha dito tudo a Eleonora e que o rompimento era insanável. Mas ao voltar, murmurou, as coisas se complicaram. Sua mulher tinha enlouquecido e até a vida de Albertinho lhe parecera em perigo. Por isso, para poder continuar, tive de dizer a ela que não nos víamos mais. Por um tempo a mentira ficou de pé, mas como as explicações que dava a Eleonora para todas as suas ausências eram cada vez mais inverossímeis, os ataques dela recomeçaram. Uma vez sua esposa agarrara uma faca e tentara ferir-se na barriga. Em outra ocasião, abriu a porta da sacada de casa e quis se atirar de lá. Outra vez ainda, foi embora de casa levando o menino com ela. Ficou desaparecida um dia inteiro e ele quase morreu de medo. Mas quando finalmente a localizou na casa de uma tia a quem ela era muito ligada, percebeu que Eleonora havia mudado. Começara a tratá-lo sem raiva, apenas com um toque de desprezo. Certa manhã, Nino disse aflito. Me perguntou se eu havia deixado você. Respondi que sim. E ela simplesmente disse: Tudo bem, acredito em você. Falou exatamente assim, e a partir daquele momento começou a fingir que acreditava em mim. A fingir. Agora vivemos dentro dessa ficção e tudo vai bem. De fato, como você pode ver, eu estou aqui com você, durmo com você. Se quiser, viajo com você. E ela sabe de tudo, mas se comporta como se não soubesse de nada. Nesse ponto, tomou o fôlego, limpou a voz e tentou entender se eu estava escutando ou só alimentava a raiva. Continuei em silêncio, olhei para o outro lado. Ele deve ter achado que eu estava me redoendo e continuou se explicando com determinação ainda maior. Falou e falou, como só ele sabia fazer. Apelou a tudo. Mostrou-se persuasivo, auto-irônico, sofredor, desesperado.
mas quando tentou se aproximar de mim, o rechacei gritando. Então não aguentou mais e caiu no choro. Gesticulava, inclinava-se com o peito em minha direção, balbuciava entre lágrimas: Não quero que você me perdoe, só quero ser compreendido. Então interrompi mais furiosa que nunca e gritei: Você mentiu para ela e mentiu para mim. E não fez isso por amor a nenhuma das duas, fez isso por você, porque não tem a coragem de fazer suas escolhas, porque é um canalha. Depois passei as palavras repugnantes em dialeto, e ele se deixou insultar, falando apenas umas frases de lamento. Logo em seguida, sem ar, ofeguei e me calei, o que o permitiu voltar à carga. Tentou mais uma vez demonstrar que mentir foi a única maneira de evitar uma tragédia. Quando ele achou que tinha conseguido, quando me sussurrou que agora, graças à concordância de Eleonora, podíamos tentar viver juntos sem problemas, falei claramente a ele que estava tudo acabado entre nós. Então parti. Voltei para Gênova. A atmosfera na casa de meus sogros se tornou cada vez mais tensa. Nino ligava continuamente e eu batia o telefone na sua cara ou obrigava em voz alta. Em duas ocasiões, Lila telefonou, queria saber como as coisas estavam, e respondi: Estão muito bem, excelentes, como você queria que estivessem. E cortei o assunto. Tornei-me intratável, gritava com Dedê e Elsa por nada, mas sobretudo passei a implicar com Adele. Certa manhã, lhe joguei na cara o que ela havia feito para barrar a publicação de meu livro. Ela não negou, ao contrário, me disse: é um panfleto, não tem dignidade de um livro. E repliquei: Se eu escrevo panfletos, você em toda a sua vida não foi capaz de escrever nem isso, e não se entende de onde vem essa sua autoridade. Ofendeu-se e sibilou: Você não sabe nada de mim. Ah, não, eu sabia as coisas que ela nem sequer imaginava. Naquela ocasião consegui fechar a boca, mas uns dias depois tive um embate violentíssimo com Nino. Berrei no telefone em dialeto e, como minha sogra me censurou em tom de desprezo, reagi dizendo: Me deixe em paz, olha só quem fala. O que você quer dizer com isso? Você sabe. Não sei de nada. Pietro me contou que você teve amantes. Eu? Sim, você, e não se faça de desentendida. Eu assumi minhas responsabilidades diante de todos, inclusive diante de Dedê e de Elsa, e pago com as consequências de minhas ações. Já você, que se dá tanta importância, não passa de uma burguesia hipócrita que joga a própria sujeira para baixo do tapete. Adele empalideceu, ficou sem palavras. Rígida, com o rosto tenso, se levantou e foi fechar a porta da sala. Depois me disse em voz baixa, quase sussurrando, que eu era uma mulher má, que eu não podia entender o que significava amar de verdade e renunciar à pessoa amada, que por trás da simpatia e da docilidade eu escondia uma ânsia vulgar por abraçar tudo, algo que nem os estudos nem os livros jamais poderiam domesticar. Então concluiu: Amanhã você vai embora, você e suas filhas. Só lamento que, se as meninas crescerem aqui, talvez pudessem tentar não ser como você. Não repliquei, sabia que havia me excedido. Fiquei tentada a me desculpar, mas não o fiz. Na manhã seguinte, Adele mandou a empregada me ajudar a preparar as bagagens. Faço isso sozinha, exclamei. E sem sequer me despedir de Guido, que estava no escritório se fingindo de morto, me vi na estação carregada de malas, com as duas meninas me observando e tentando entender quais eram as minhas intenções. Recordo o abatimento, o barulho no saguão da estação, a sala de espera. Dedê se queixava dos meus puxões. Não me puxe, não grite comigo, não sou surda. Elsa perguntava: Vamos ver o papai? Ambas estavam contentes porque não haveria escola, mas eu sentia que não confiavam em mim e me perguntavam com cautela, prontas a se calar se eu me irritasse. O que vamos fazer quando vamos voltar para a casa da vovó? Onde vamos comer? Onde vamos dormir esta noite? Em um primeiro momento, desesperada como estava, pensei em ir a Nápoles e me apresentar com as meninas sem aviso prévio na porta de casa de Nino e Leonora. Dizia a mim mesma: sim, é o que eu devo fazer. Eu e minhas filhas estamos nessa situação também por culpa dele e preciso pagar por isso. Queria que minha perturbação o atingisse como estava arrastando a mim cada vez mais. Ele me enganara, manteve a família e, para se distrair, também a mim. Eu havia feito uma escolha para sempre. Ele, não. Eu deixei Pietro, ele continuou com Eleonora. Portanto, eu estava certa. Tinha o direito de invadir sua vida e lhe dizer:
Bem, meu caro, aqui estamos nós. Se você se preocupou com sua mulher porque ela fazia loucuras, agora que a louca sou eu, vamos ver com quem você se safa. Porém, enquanto me preparava para uma viagem longa e insuportável até Nápoles, mudei de ideia no estalo. Bastou um anúncio do alto-falante. A partir para Milão. Naquela nova situação, eu precisava de dinheiro mais do que nunca e me convenci de que a primeira coisa a fazer era ir à editora e mendigar trabalho. Somente no trem me dei conta daquela brusca mudança de rota. Apesar de tudo, o amor se retorcia feroz por dentro de mim, e só de pensar em fazer mal a Nino já me dava náuseas. Por mais que agora eu escrevesse e falasse a torto e a direito de autonomia feminina, não sabia prescindir de seu corpo, de sua voz, de sua inteligência. Foi terrível ter de confessá-lo, mas eu continuava gostando dele e o amava mais que as minhas próprias filhas. A ideia de feri-lo, de nunca mais o encontrar, eu murchava dolorosamente. A mulher livre e culta perdia as pétalas, se desprendia da mulher-mãe, e a mulher-mãe se distanciava da mulher-amante, e a mulher-amante da criada enfurecida, e todas pareciam prestes a voar para longe, em direções diversas. Quanto mais eu ia rumo a Milão, mais descobria que, posta Lila de lado, eu não sabia conferir consistência a mim mesma senão me modelando em Nino. Era incapaz de ser eu o modelo de mim mesma. Sem ele, eu não tinha mais um núcleo a partir do qual me expandir para fora do bairro e pelo mundo. Era um amontoado de retritos. Cheguei exausta e aterrorizada à casa de Maria Rosa. Quanto tempo fiquei lá? Alguns meses, e foi uma convivência às vezes difícil. Minha cunhada já tinha sabido de meu confronto com Adele e me falou com franqueza habitual. Você sabe que eu gosto de você, mas foi um erro tratar mamãe daquele jeito. Ela se comportou muito mal comigo. Agora, mas antes a ajudou. Só fez isso para que o filho não fizesse feio. Você está sendo injusta. Não, eu estou sendo clara. Então me olhou com um fastio que nela era incomum. Depois, como se enunciasse uma regra cuja violação ela não poderia tolerar, falou: Eu também quero ser clara. Minha mãe é minha mãe. Pode dizer o que quiser do meu pai e de meu irmão, mas a deixe fora disso. Quanto ao resto, foi gentil. Acolheu-nos em sua casa com seu jeito desenvolto, nos cedeu um quarto com 3 camas dobráveis, nos deu toalhas e em seguida nos abandonou a nós mesmas, como fazia com todos os hóspedes que apareciam e desapareciam do seu apartamento. Como sempre, fiquei surpresa com a vivacidade de seu olhar. Todo o organismo dela parecia prender de seus olhos como um penhoar liso. Não dei muita importância à sua palidez incomum, ao corpo emagrecido. Estava consumida por mim, por minha dor, e logo acabei não prestando muita atenção. Tentei pôr um pouco de ordem no quarto poeirento, sujo, lotado de coisas. Preparei minha cama e a das meninas, fiz uma lista de tudo o que precisávamos, mas esse esforço de organização durou pouco. Estava com a cabeça muito na lua, não sabia que decisões tomar. Passei os primeiros dias pendurada no telefone. Sentia tanta falta de Nino que liguei para ele imediatamente. Ele me pediu o número de Maria Rosa e, a partir daquele momento, não parou de telefonar, embora toda chamada terminasse em briga. De início, eu escutava a voz dele com alegria. Às vezes me via prestes a ceder. Dizia a mim mesma: eu também ocultei dele que Pietro tinha voltado para casa e que dormíamos sob o mesmo teto. Depois sentia raiva de mim, me dava conta de que não era a mesma coisa. Eu nunca dormi com Pietro, ele dormia com Eleonora. Eu tinha dado andamento à separação, ele havia consolidado sua relação conjugal. Assim voltávamos a nos desentender, e eu gritava que ele nunca mais devia ligar, mas o telefone tocava com regularidade, manhã e noite. Ele falava que não podia ficar comigo, que suplicava que fosse encontrá-lo em Nápoles. Um dia me anunciou que tinha alugado o apartamento da Via Tasso e que estava tudo pronto para que eu e as meninas fôssemos morar lá. Dizia, anunciava, prometia, parecia disposto a tudo, mas não se decidia a dizer as palavras mais importantes. Agora terminei de verdade com Eleonora. Por isso, havia sempre um momento em que, sem me importar com as meninas e com o que estivesse pela casa, eu berrava que ele devia parar de me atormentar e desligava, mais envenenada que antes. Vivi aqueles momentos e aqueles dias me desprezando,
Não conseguia tirar Nino da cabeça. Concluía meus trabalhos sem nenhum interesse. Viajava por obrigação. Voltava por obrigação. Me desesperava, me arruinava. E sentia que os fatos davam razão a Lila. Estava me esquecendo de minhas filhas. As deixava sem cuidados e sem escola. Dedê e Elsa estavam encantadas com a nova situação. Quase não conheciam a tia, mas adoravam o senso de liberdade absoluta que ela emanava. A casa de Sennabrode continuava sendo um porto seguro. Maria Rosa acolhia qualquer um com ares de irmã ou talvez de freira, sem preconceitos, e não ligava para sujeira, distúrbios mentais, crimes ou drogas. As meninas não tinham obrigações e circulavam curiosas pelos cômodos até tarde da noite. Escutavam falas e jargões de todo tipo, se divertiam quando faziam música, quando se cantava e dançava. A tia saía de manhã para a universidade e voltava no final da tarde. Nunca estava nervosa, ria com elas, corria atrás delas pelos quartos, brincava de esconde-esconde ou de pega-pega. Quando ficava em casa, promovia grandes limpezas, porém, mais até que dos corpos, ela cuidava principalmente de nossas inteligências. Tinha organizado cursos noturnos, convidava suas colegas de faculdade. Às vezes, ela mesma dava aulas espirituosas e cheias de informações, bem ao lado das sobrinhas, dirigindo-se a elas, cativando-as. Naquelas ocasiões, o apartamento ficava lotado de amigos e amigas que vinham justo para ouvi-la. Uma noite, durante uma daquelas aulas, bateram na porta e Dedê, que adorava receber as pessoas, correu para abrir. A menina voltou para a sala de estar e disse num tom impressionado: É a polícia. Entre o pequeno público houve um rumor raivoso, quase ameaçador. Maria Rosa se levantou com calma e foi falar com os policiais. Eram dois. Disseram que os vizinhos haviam se queixado ou coisa assim. Ela os tratou com cordialidade, insistiu para que entrassem, quase os obrigou a se sentar entre nós, na sala, e retomou sua aula. Dedê nunca tinha visto um policial de perto e puxou conversa com o mais novo, apoiando o cotovelo no joelho dele. Lembro-me de sua frase de abordagem, querendo explicar que Maria Rosa era uma boa pessoa. Na realidade, disse, minha tia é uma professora. Na realidade, falou o policial com um sorriso incerto. Sim. Como você fala bem. Obrigada. Na realidade, ela se chama Maria Rosa Airota e ensina história da arte. O jovem disse algo no ouvido do colega mais velho. Ficaram detidos ali por uns 10 minutos e depois foram embora. Dedê os acompanhou até a porta. Mais tarde, eu também fui designada para uma daquelas atividades didáticas e na noite em que falei, veio mais gente que de costume. Minhas filhas se sentaram em almofadas na primeira fila, na sala maior, e me escutaram disciplinadamente. Foi a partir daquele momento, acho, que Dedê passou a me estudar com curiosidade. Tinha uma grande admiração pelo pai, pelo avô e agora por Maria Rosa. De mim não sabia nada, nem queria saber. Eu era a mãe dela, lhe proibia de tudo, não me suportava. Deve ter se espantado que eu fosse ouvida com uma atenção que ela, por princípio, jamais me dedicaria. E talvez também tenha parecido a calma com que rebati as críticas que naquela noite me foram dirigidas surpreendentemente por Maria Rosa. Minha cunhada foi a única entre as mulheres presentes que demonstrou não compartilhar nem mesmo uma palavra do que eu estava dizendo. Justo ela que, tempos atrás, me encorajara a estudar, a escrever, a publicar. Sem me pedir permissão, contou o embate que eu tinha tido com minha mãe em Florença e mostrou que o conhecia em detalhes. Teorizou, recorrendo a muitas citações eruditas, que uma mulher sem amor pela genitora está perdida.